Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberto a sessão. Convido o nobre vereador Rocal para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 31ª sessão ordinária, em 5 de maio de 2018. Presidência dos senhores vereadores: Jorge Felipe, presidente; Tânia Bastos, primeiro vice-presidente; Felipe Michel, primeiro suplente; e a convite, Rocal e Valceasa. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores, professor Célio Luparelli, Raymond, Tereza Berger, Paulo Pinheiro, Ítalo Ciba, Rafael Aloysio Freitas, Babá, Rocal, César Maia, Fernando William, Tarciso Mota e Luiz Carlos Ramos Filho, 12, assume a presidência o senhor vereador Rocal e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Fernando William, ambos a convite. A sessão é encerrada às 16h12. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, de forma muito rápida, dois fatos que ganharam enorme destaque ontem e hoje. Um deles, hoje, foi a desistência formal do ex-ministro Joaquim Barbosa de ser candidato a presidente da República. O mais interessante é que ele já se transformava num candidato favorito. Quem leu no domingo a Folha de São Paulo, caderno ilustríssima, a socióloga Ângela Alonso, ela descreve as razões pelas quais o ex-ministro Joaquim Barbosa seria favorito nessas eleições presidenciais. Me lembro de uma reunião agora, há 1 ou 2 semanas atrás, com a presença de um importante publicitário político, que nós chamamos de marqueteiro, venezuelano, radicado na Suíça, em que ele pediu que eu descrevesse brevemente o perfil dos candidatos. Quando eu descrevi brevemente o perfil do ministro Joaquim Barbosa, ele disse: já ganhou a eleição. É imbatível. Porque é ministro do Supremo, magistrado. Os magistrados ganharam destaque muito grande na América Latina nesses meses, nesse momento. Segundo, ele dirigiu, liderou, presidiu o Supremo no caso do Mensalão. E com muita energia, foi ali que abriu esse processo todo que nós temos acompanhado. Terceiro, é negro. Isso gera uma referência social também. Quarto, que foi menor abandonado, que finalmente um senador foi ajudá-lo a estudar, e estudo ele foi progredindo. E finalmente esse perfil era um perfil imbatível. A doutora Ângela Alonso faz um texto que é um texto primoroso, analisando as razões da inevitável ascensão do ministro Joaquim Barbosa, e que eu copiei amanhã
ou depois vou colocar no meu blog, e vou chamar se o Joaquim Barbosa fosse candidato a presidente. Quem tem vantagem com a retirada do Joaquim Barbosa? Não tenha nenhuma dúvida, os candidatos mais à esquerda, porque independentemente do que o senhor Joaquim Barbosa pensa ou fala, o seu perfil é aquele perfil que os candidatos de esquerda utilizam como referência de defesa social, de igualdade e por aí vai. Portanto, é a primeira e a mais impactante decisão que se teve nessa pré-eleição ou pré-campanha. Muito dificilmente acontecerá outra com essa magnitude, a retirada da candidatura do ministro Joaquim Barbosa. Uma segunda questão, senhor presidente, foram as eleições no Líbano, nesse fim de semana. Eleições em que foram ganhas, consegue maioria no parlamento, o Hezbollah, que é classificado pelo governo dos Estados Unidos como um grupo terrorista, e os seus grupos associados, que são xiitas, associados também ao Irã. Eu só não diria que o resultado dessa eleição produz um cataclisma na política internacional, que o Líbano ele tem uma obrigação constitucional de que o presidente da República seja um cristão maronita, de que o presidente do Poder Legislativo seja um muçulmano sunita e que o líder seja um muçulmano xiita. Portanto, há um equilíbrio definido constitucionalmente, independentemente da votação. Mas a Constituição do Parlamento, essa depende da votação. É uma questão impressionante e acho até que a imprensa brasileira tratou essas eleições de uma forma muito acanhada. Hoje o Globo dá um pouco mais de destaque, né? Coloca as bandeiras do Hezbollah. Me lembro quando eu estive no Líbano e corri o Líbano todo, um país relativamente pequeno, você de Beirute, de carro, você atravessa qualquer das fronteiras em 2 horas. E tive aqueles acampamentos do Hezbollah, porque o Hezbollah não aceita uma fixação definitiva ali, porque para eles a terra deles não é essa. No Líbano, senhor presidente, aonde se vai, num restaurante, numa esquina, no hotel, onde for, nenhum libanês, seja de direita, de esquerda, de qualquer coisa, inclusive o presidente da República, que é cristão maronita, com quem eu estive, junto com a Internacional Democrata de Centro, nenhum deles usa a palavra Israel. É uma palavra proibida. Eles falam em Palestina ocupada. É Palestina ocupada. O deputado da Palestina ocupada, quando você vai a um acampamento, é acampamento mesmo. Ao contrário, por exemplo, dos refugiados no Azerbaijão, que há conjuntos habitacionais onde eles se fixam. No Líbano não aceitam se fixar em conjunto habitacional, porque dizem que aquilo ali é provisório, são tendas. Tive a ocasião de, numa dessas, eles venderam, como vendem na entrada ou nas estradas, né? Venderam uma bandeira, venderam uma camiseta, um chapéu. Eu me lembro até que eu trouxe aqui uma bandeira do Hezbollah, dei até de presente para o Renato Cinco. E até depois, assim, será que eu devia ter trazido no avião? Sei lá, pega lá um fiscal desse meio maluco, mas trouxe. E aprendi muito ali. E essa vitória do Hezbollah com os seus sócios, com seus parceiros, é um fato da maior relevância. Líbano é a origem da navegação
no mundo, no Mediterrâneo, e foram colocando os portos todos ali no Mediterrâneo. É um país que tem uma importância extraordinária. Tive a ocasião no Líbano de visitá-lo em 5 dias com a minha filha, e realmente, se você vai, você tem o maior templo romano de todos os lugares. Você fica perguntando, são 3 templos. Como é que esse templo tem essa altura? E me explicaram como é que se chegava até lá em cima para colocar, enfim, as pedras, o que seja. Tiro é uma cidade muito importante. Quando Jesus veio a Tiro, porque Jesus que abriu a evangelização dos gentios, porque os apóstolos, na verdade, eles eram judeus fundamentalistas, não admitiam que se conversasse com os gentios. Quem abriu a conversa com os gentios foi Jesus Cristo. E depois, Paulo. Paulo foi o grande chefe da Igreja Católica, sem dúvida nenhuma. Apenas ele não assumiu o seu perfil, ou as suas palavras, as suas cartas, epístolas, não passaram a ser uma referência da Igreja Católica, porque ele achava que a existência de uma burocracia na igreja, monges, etc., era desnecessária, que o contato era diretamente entre as pessoas e Deus, fé na oração. E o Paulo, que foi o segundo, no caminho para Damasco, ele era soldado romano, Paulo. No caminho para Damasco, ele tem uma visão de Jesus Cristo, e nessa visão ele recebe dizendo que ele tinha que pregar para os gentios. Ele vai, por isso que ele vai. Você tem carta aos Coríntios, falando do que seria Grécia, carta aos judeus, carta aos romanos. Ele corre o lado de lá do Mediterrâneo. Enfim, é uma eleição que merecia um destaque muito maior. O embaixador Raul Fernando, que é quem me assessora há muitos anos e faz parte do meu gabinete, escreveu um texto a respeito das eleições no Líbano. Hezbollah e xiitas avançam muito. Eu pediria a Vossa Excelência para dar como lido e pediria a gentileza da nossa assessora de encaminhar para a publicação. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tony de Paula, que dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, vereador Rocal, senhores e senhoras vereadoras, em seus gabinetes, assessores. Senhor presidente, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que em uma das minhas falas da semana passada, eu critiquei um projeto de lei federal feito pelo deputado Glauber, que pertence ao PSOL, não é? Um projeto que dava um salário mínimo ou mais para um penitenciário, né, para quem estivesse preso. E por não concordar com esse projeto, por entender que quem está preso deve pagar pelo seu crime e pode sim trabalhar para amenizar a sua pena e não para receber um salário, já que temos tantos trabalhadores aqui fora desempregados, eu usei uma expressão dizendo: depois não querem que o PSOL não seja chamado de partido de bandidos. Queria colocar claro, senhor presidente, que em momento nenhum eu quis usar essa expressão para dizer que os políticos do PSOL são bandidos, de maneira nenhuma, até porque
eu entendo que o mínimo de respeito no trato com os nossos colegas a gente precisa ter. Então é só para colocar isso aqui bastante claro, para que nós não sejamos mal interpretados na nossa fala, até porque, independente das divergências que nós tenhamos, que são profundas com os vereadores aqui desta casa que pertencem ao PSOL, porém nós temos por eles um profundo respeito pessoal e sabemos que todos eles possuem caráter. Tendo dito isso, senhor presidente, eu assumo a tribuna nesta tarde. O presidente Michel Temer deu uma entrevista que eu achei muito interessante. Ele foi fazer uma análise sobre o atual momento da segurança pública do Rio de Janeiro, a intervenção da segurança pública no Rio de Janeiro. E ele disse que a presença dos interventores já começou a dar uma sensação de segurança para o estado do Rio de Janeiro. Quando eu li esta reportagem e esta frase do presidente Michel Temer, eu fiquei perguntando, nós, cariocas e fluminenses, já estamos com uma sensação de segurança? Bem, de que estado o presidente Michel Temer está falando? Sensação de segurança? Já vamos chegar para infelizes números de 2 dezenas de policiais mortos só após a intervenção federal na área de segurança pública. O que seria, de acordo com as palavras do presidente Michel Temer, uma jogada de mestre à intervenção, agora se tornou um problema irreversível. O exército está sendo posto e está sendo exposto a um verdadeiro escárnio, porque sem a retaguarda jurídica e um planejamento anterior, já que a intervenção foi feita a toque de caixa, e isso já está claro para a população fluminense e carioca, o exército vai levando como dá para levar, ficando cada vez mais claro que as chances de acontecer algo melhor nesse estado na área da segurança pública diminuem a cada dia. Nós temos nada mais, nada menos do que mais de 800 áreas dominadas pelo tráfico e pela milícia no estado do Rio de Janeiro. Temos um crime organizado mais bem armado do que a nossa polícia. Temos presídios que se tornaram verdadeiros quartéis generais do tráfico. E o que o Estado faz de melhor na área da segurança ou com a segurança pública não é proteger o cidadão. O que o Estado faz de melhor é fazer blitz para apreender carros de trabalhadores que estão com o IPVA atrasado, ainda mais nesta enorme crise que assola o nosso país e o nosso estado. Interessante que nenhuma dessas blitz apreende drogas ou prende bandidos. Parece que elas só se destinam a atrapalhar ainda mais a esperança do trabalhador. Enquanto isso, nossas fronteiras continuam abertas ao contrabando de armamentos para a bandidagem. Num estado que não se fabrica armas de grosso calibre, somos o estado que possui o armamento mais pesado desta natureza, armas como fuzil e etc. No estado que não se fabrica cocaína, temos os maiores números de consumo de todo o mundo. Portos, aeroportos, estradas que dão para o Rio de Janeiro são caminho aberto para o crime.
E isso sem falar, senhor presidente, na corrupção policial que domina os batalhões com a conivência de seus comandantes, havendo talvez uma ou outra exceção nesse sentido. É possível resolver o problema? Claro, os especialistas estão aí dando as suas opiniões, mas longe de ser com uma intervenção federal até dezembro. Bandido é igual rato, você mata um e nasce 10. Ainda que eu tenha a consciência de que não será com flores que enfrentaremos o mal da violência, fruto de uma sociedade sem Deus, mas achar que a bala resolverá tudo, que o tiro, que o armamento resolverá tudo, também já é ser simplista demais. Onde estão os traficantes de amanhã? Esta pergunta nós precisamos fazer, porque os de hoje nós já sabemos aonde eles estão. Os traficantes de amanhã, senhor presidente, estão no meio da mesma sociedade que vai gerar os médicos de amanhã, os advogados de amanhã, os líderes religiosos de amanhã, os políticos de amanhã, os juízes de amanhã. Se não cuidarmos da infância, da formação de nossas crianças e adolescentes, proporcionando a eles uma escola inclusiva, atual, interessante, com professores e demais profissionais da área de educação satisfeitos, não chegaremos a lugar nenhum. Sem um pacto federativo pró-educação, não avançaremos enquanto nação. Senhor presidente, senhores vereadores, ninguém nasce bandido. É preciso que se ensine esta distorção de caráter. Assim como ninguém nasce correto, é preciso também ensinar as coisas corretas. Portanto, enquanto crianças ricas e pobres, negras e brancas, da Zona Sul ou da Zona Norte, não tiverem a mesma qualidade de ensino, o mesmo acesso à educação, seremos uma sociedade distorcida e implorando por mais e mais intervenções. Só teremos a sensação de segurança que o presidente Temer diz que hoje nós já temos, quando nossas crianças estiverem seguras do seu amanhã. Precisamos de uma intervenção na educação, com tanta urgência quanto uma intervenção na área de segurança pública. Obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Babá, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, o próximo orador inscrito é o nobre vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Meus cumprimentos ao nosso querido vereador Rocal, presídio a sessão, enfim, aos demais vereadores presentes, servidores. Eu quero agradecer ao vereador Antônio de Paula a gravata vermelha que ele terminou de me emprestar para que eu pudesse fazer uso aqui da tribuna. Bom, antes, muito rapidamente, de entrar na abordagem que gostaria de fazer, dia 5 deste mês, falarei isso com a gravata do vereador Antônio de Paula, foi comemorado os 200 anos do nascimento de um dos pensadores mais importantes, enfim, da sociedade em tempos modernos, em tempos
contemporâneos. Esse pensador foi o judeu Karl Marx. Na verdade, quer dizer, o pensamento marxista é um pensamento que leva o mundo inteiro, né, a grandes debates, conflitos, diversas interpretações. Já o tempo em que vivia, durante, por exemplo, a Segunda Internacional, divisões profundas quanto à interpretação do pensamento marxista ocorreram, levando Marx, inclusive, a dizer que as interpretações que se fazia do seu pensamento faziam-no se considerar um não marxista. Mas, enfim, é inegável a imensa contribuição do ponto de vista filosófico, do ponto de vista econômico, enfim, do ponto de vista do pensamento, né, que trouxe imensas contribuições à ciência de um modo geral, à ciência política, à sociologia, e nós não poderíamos deixar que passasse em branco, né, sem, num certo sentido, até para incentivar que as pessoas que tanto criticam, né, o pensamento marxista, que tanto criticam, né, a própria figura de Karl Marx, procurem lê-lo. Da mesma maneira, por exemplo, que eu acho que se deve ler os autores liberais, né, ou os autores não necessariamente tão liberais, nem tão intervencionistas, como Keynes, como Max Weber e outros, mas nós não podemos de forma alguma deixar de pensar, né, analisando pelo menos algumas das obras, né, que são, digamos assim, o pilar do pensamento marxista, como é o caso, por exemplo, de Ideologia Alemã, Manuscritos Econômicos e Filosóficos, Grundrisse, Capital, que é a principal obra do campo econômico, Programa de Gotha, que eu acho que é uma obra bem importante, e que, para além, né, de acreditarmos que esteja ali a solução dos problemas da humanidade, nos cria uma metodologia de pensar a sociedade, né? E isso, como dizia o próprio Einstein, né, considerado um dos gênios, talvez o maior gênio de toda a humanidade, que a lógica marxista foi fundamental para que ele conseguisse desenvolver, né, seus estudos, que concluíram pela teoria da relatividade, etc. e tal. Porque, fundamentalmente, o marxismo parte do princípio, né, que o que é criado pelo pensamento humano, enfim, é subjetivo, né? Cada um pode criar qualquer coisa, né, criar segundo a sua formação, segundo a sua trajetória, mas Marx nos orienta que a realidade ela precisa ser profundamente conhecida para ser transformada. O que, lamentavelmente, é algo que está muito distante da compreensão da grande maioria dos homens. Por isso, né, o mundo vive essa situação de conflitos, de acumulação cada vez maior de capital, né, e, fundamentalmente, de uma distância cada vez maior entre aqueles, né, mais ricos e aqueles mais pobres, como refletido em nosso país. Então, minhas homenagens, né, aos 200 anos dessa figura tão emblemática e tão importante para a unidade que foi Marx. Mas eu queria ler aqui, já que hoje está no Rio de Janeiro, um companheiro, Ciro Gomes, fará uma palestra, inclusive, né, a convite do nosso querido... Deu um branco aqui. Do nosso querido Pedro Fernandes, filho da nossa colega vereadora Rosa Fernandes. Eu não posso nem mais esquecer o nome, agora vai ser o meu candidato. Mas, enfim, diz aqui, né, o texto que eu vou ler, eu acho importante nós refletirmos sobre, né, o que pensa o Ciro em relação à realidade, para que a gente não fique fazendo críticas, como eu vejo nas redes sociais, sem saber efetivamente o que propõe, né, e o que defende Ciro para o nosso país. O programa de Ciro é um programa desenvolvimentista, ou seja, keynesiano, e social, não populista,
Defende não apenas responsabilidade fiscal, mas também responsabilidade cambial. Quer não apenas realizar poupança pública que financie o investimento público, mas também o equilíbrio das contas correntes, que é condição para que a taxa de câmbio seja competitiva. Defende também uma taxa de juros real baixa, porque são esses dois preços macroeconômicos que estão desajustados no Brasil desde 1990 e que têm impedido o crescimento satisfatório da economia brasileira. Busca, assim, que não apenas o agronegócio e os serviços, mas também as empresas industriais sejam competitivas e com capacidade de investimento. Nestes termos, Ciro rejeita o populismo fiscal, expresso em elevados déficits públicos que desorganizam a economia do país, assim como rejeita o populismo cambial, expresso em elevados déficits em conta corrente e em taxa de câmbio apreciada, que estimula o consumo e desestimula o investimento privado. É notório aí pelos dados do próprio IBGE o recuo da nossa economia de 1980 para cá, nos colocando, inclusive, em patamares semelhantes à da década de 20 do século passado. Enfim, quando a nossa economia gerava fundamentalmente com base no agronegócio do café e da cana-de-açúcar e do leite. Bom, no plano internacional, defende a integração da economia brasileira na economia global, não a integração subordinada, que resulta de políticas liberais e dos respectivos déficits em conta corrente, mas uma integração competitiva. Mais amplamente, defende a afirmação da nação brasileira, defende que o Brasil tenha um projeto nacional de desenvolvimento que lhe permita competir com as demais nações no plano econômico, enquanto coopera com elas na solução dos grandes problemas comuns da humanidade. Ao descrever assim o programa de Ciro, talvez eu esteja também resumindo o que eu, pessoalmente, quero para o Brasil. Mas poucas vezes o Brasil contou com um candidato à presidência da República tão preparado como ele. Eu acho que quem acompanha aí os candidatos percebe isso sem muita possibilidade de erro ou equívoco. Aliás, contrastando com alguns candidatos, dá até pena, né? Porque enquanto Ciro fala das questões macroeconômicas, das possibilidades de solução efetiva para os problemas do país, outros candidatos falam de temas triviais, como se fosse possível resolver temas, fragmentados e consequência da crise econômica à base de frases feitas. Mas, enfim, como dizia o Nelson Rodrigues, o país e o mundo será governado pelos ignorantes, não porque sejam competentes, mas porque certamente serão maioria um dia. Nós já estamos bem perto de sermos governados por ignorantes. Mas, enfim, mas poucas vezes o Brasil contou com um candidato a presidente da República tão preparado como ele. Os erros cometidos no governo Dilma abriram espaço para uma onda ideológica liberal, cuja política não é apenas contra os trabalhadores brasileiros, é contra todos os brasileiros, exceto uma elite pequena, mas poderosa de rentistas e financistas associados aos interesses estrangeiros, que, em conjunto, são os grandes beneficiários da política de déficit em conta corrente e de dependência desejada em relação aos países ricos. A candidatura de Ciro é uma oportunidade para os brasileiros interromperem esta marcha, tão medíocre quanto insensata, a qual, no entanto, parece ser a cristalização do bom senso, porque parte de uma elite de pessoas bem pensantes que, geralmente, sem o saber, repetem o credo liberal reacionário que é dominante no mundo rico desde os anos de 1990. Aliás, com todas as consequências que nós temos assistido com a crise de 2008 e com a crise estrutural que o mundo vive nos dias de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo vereador inscrito é o nobre vereador Babá, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão.
Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 20 minutos. Senhora Presidente do Trabalho, vereadora Tânia, vereadores da Casa, funcionários, eu vou tentar ser rápido, que eu vou ceder parte do meu horário para o meu colega Babá. Mas nós estávamos numa reunião lá em cima agora, na presidência da Casa, com o nosso primeiro-ministro Messina e com o novo secretário de Fazenda. E como sempre, já o primeiro-ministro já não deixa o secretário de Fazenda falar. Tem que deixar o secretário de Fazenda falar, porque o Messina, nosso primeiro-ministro, não deixa o secretário falar. Ele já quer falar na vez do secretário. O que eu queria colocar aqui hoje no plenário, tentar fazer um raciocínio rápido, baseado em documentos, que eu queria solicitar à presidente da Casa, que fosse publicado no Diário Oficial, parte desse documento, que é o documento obrigatório pela legislação do Sistema Único de Saúde, que é o relatório de gestão da Secretaria Municipal de Saúde. Esse é um documento escrito pelo governo, pela Secretaria de Saúde, evidentemente pelo secretário de Saúde. É um documento de prestação de contas obrigatório que foi remetido para o Conselho Municipal de Saúde. Diz aqui a data, em 23 de março desse ano, mas eu não recebi aqui na Câmara pela Comissão de Saúde e é obrigatório também a colocação. Não sei se a Câmara já recebeu, estou vendo isso hoje. Eu consegui o exemplar do Conselho Municipal de Saúde. Por que é importante isso? Para a gente resumir e dar os 8 minutos para o meu colega Babá. Esse documento diz o que aconteceu com a política pública de saúde. Eu queria fazer, inicialmente, uma rememoração do que nós discutimos aqui, depois da última audiência de prestação de contas da Secretaria na semana passada. Nós discutimos aqui que o governo, em 2017, por N causas que podem ser verdadeiras, que é a redução na arrecadação de mais de 4 bilhões de reais. O prefeito Crivella não teve a arrecadação que estava no orçamento, é verdade. Da mesma maneira que é verdade que o prefeito foi obrigado a refazer as estruturas econômicas da sua prefeitura. É verdade isso também. Acontece que a crítica que fizemos durante todo o ano ao prefeito, e que muitas vezes era negada pela secretária de Fazenda e pelo próprio prefeito, de que ele estava somente arrumando dinheiro para gastá-lo no final, quando ele contingenciou recursos no início do ano passado, como fez novamente, erradamente nesse ano. Quando ele contingencia recursos, ele dizia, eu estou apenas, a secretária dizia, aguardando a segurança arrecadatória. Essa segurança arrecadatória não existiu. E diferente do que esta casa fez, a Comissão de Finanças dessa casa deu um exemplo ao prefeito de como ele deveria ter feito e não fez. Deu um exemplo para o orçamento de 18. O orçamento mandado para esta casa pelo prefeito para 2018 era de 4 bilhões e 600, de 5 bilhões e 400 milhões de reais. 5,4 bilhões de reais. A Comissão de Finanças fez aquilo que a gente propunha que o prefeito fizesse. Começou a catar recursos de emendas parlamentares de outras áreas para que esses recursos chegassem à casa e preparou um orçamento para 18, de 6 bilhões de reais aprovados dessa casa. Pois bem, logo agora, quando reabre o Tesouro, o prefeito, ainda com a secretária antiga, resolve fazer a mesma coisa que fez na gestão anterior. Remaneja e contingencia 600 milhões de reais, incidindo no mesmo erro que ele cometeu no ano passado e que ele dizia que no final ia acertar. Pois bem, a Secretaria de Saúde informa para nós, no documento oficial, que ele não acertou. Numa das páginas, o documento não tem páginas numeradas, mas numa das páginas que eu estou pedindo aqui para serem publicadas, diz o seguinte, sobre a questão financeira que atravessou a Secretaria, a Prefeitura e a Secretaria de Saúde. Diz o seguinte, no ano de 2017, transcorreu com restrições orçamentárias importantes. A diferença entre os valores programados, 5 bilhões e 600, e os executados, 4.900,
diz respeito, a diferença, em parte aos bloqueios e em parte ao contingenciamento do orçamento. Ou seja, a própria Secretaria reconhece no documento que os problemas acontecidos na política de saúde são de responsabilidade da diminuição do orçamento, que o prefeito não foi capaz de ter sensibilidade e repor os recursos, como a Comissão de Finanças dessa Casa fez para o orçamento de 2018. E eu queria que fosse a autorização da secretária, da presidente, para que fosse publicado no Diário Oficial um resumo desse orçamento, desse relatório. Eu queria ler apenas esse pedaço para entender por que teve crise, a crise está instalada, a crise tem nome, sobrenome, e nós já sabemos o que é preciso fazer para que não tenhamos nova crise esse ano. Diz o documento na sua introdução, considerações gerais. Em 2017, 25 indicadores foram utilizados no monitoramento e avaliação dos programas e ações desenvolvidas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Portanto, a Secretaria tinha 25 metas, 25 indicadores para serem cumpridos durante o ano. Em grande parte, os indicadores foram impactados pela grande restrição orçamentária vivida no ano em referência. Ou seja, a Secretaria diz que apenas cumpriu 44% das metas dos indicadores por culpa da falta de dinheiro. Isto está claro, não sou eu que estou dizendo, é o documento oficial da Secretaria de Saúde. Em grande parte, os indicadores foram impactados por essa restrição. 44% das metas foram atingidas, ou seja, apenas 44% das metas foram atingidas. O que significa não atingir metas? Problemas no sistema de saúde durante todo o ano. Diz mais o seguinte, é interessante que é um exercício de futurologia agora. Os 56% restantes, que não foram alcançados, tem 40%, ouçam essa frase, 40% daquilo que não conseguimos atingir em 2017, tem média e alta probabilidade de serem atingidos em 2018. Ou seja, a Secretaria diz que aquilo que não conseguiu fazer em 2017, vai fazer em 2018 com um orçamento outra vez menor. O programa de deshospitalização e leitos de retaguarda não cresceu, deshospitalização e leitos de retaguarda, não cresceu na proporção planejada. O programa de atenção psicossocial dos CAPS também não obteve o avanço desejado em 2017, em decorrência de restrições orçamentárias que limitaram a expansão das equipes e a reorganização da estrutura física das unidades, bem como a realização de investimentos para a implantação de novos serviços. Então, temos 3 diagnósticos de problemas graves, que são não funcionamento normal da rede de deshospitalização, não funcionamento dos leitos de retaguarda, não funcionamento dos CAPs como deveriam funcionar, nem abertura de novos. A atenção hospitalar, na atenção hospitalar, os esforços da Secretaria contribuíram para aumentar o giro de leitos e alcance de resultados previstos. Os resultados no combate à tuberculose, no combate à sífilis congênita, a mortalidade infantil e a mortalidade materna se traduzem nos grandes desafios da Secretaria, ou seja, não foram alcançados também por problemas financeiros. As taxas de mortalidade infantil e cura de novos casos de tuberculose, apesar de terem sido menores em todo o quadriênio, ficaram muito aquém do esperado. É importante frisar que o combate à tuberculose exige ações intersetoriais. E, finalmente, faltam 10 minutos, mais 2 minutos, finalmente eu queria colocar a parte final do documento. Necessitamos fortalecer o planejamento e as estratégias locais para adequação de restrições orçamentárias. Ou seja, precisamos reduzir os recursos. Não podemos gastar o que a saúde pede.
dando destaque às políticas de saúde que fortaleçam aquela população mais vulnerável socialmente, que detém sustentabilidade à atenção primária como organizadora e coordenadora, que reduzam as esperas das consultas e os exames, já que a fila do CISREG é muito grande, com expectativa de vida aumentada, mas que necessita de alcançar uma longevidade com qualidade. Logo, políticas públicas cada vez mais fortes na promoção da saúde. Então, senhores, vou voltar a comentar num outro momento esse relatório com detalhes, mas é importante entender que tudo aquilo que dissemos aqui, tudo aquilo que foi discutido sobre a atuação do prefeito Crivella na saúde, o prefeito Crivella não entendeu que precisava, que teve restrição de recursos, precisava retirar recursos de outras áreas para a saúde. Não fazendo isso, ele criou, em 2017, uma das maiores crises que a saúde pública do município já teve, escrita e assinada pelo seu próprio governo. Portanto, nós precisamos aprofundar essa discussão, principalmente nesse ano de 2018. Eu voltarei a falar no assunto proximamente, vou ceder o resto do meu tempo para o vereador Babá. Obrigado. Não tendo o vereador utilizado todo o tempo destinado, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada, o vereador Babá. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, trabalhadores e trabalhadoras e a população em geral que nos assiste na TV Câmara. Venho hoje me pronunciar sobre a situação de sucateamento que vive a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Semana passada foi anunciado o fechamento dos Correios em nada mais, nada menos de que 513 agências e demitidos serão 5.300 trabalhadores. Importante destacar que a empresa quer fechar até agências que apresentam um alto rendimento. Esse fato não foi desmentido pelo presidente interino dos Correios, Carlos Fortner, que inclusive falou, vejam bem, que esta medida era para modernizar a empresa. Esta política do governo Temer e da direção dos Correios é para avançar na privatização, com o objetivo de beneficiar o crescimento das agências terceirizadas, as chamadas franquias. Não podemos aceitar que um governo corrupto e que tem 3% de apoio da população acabe com a maior empresa estatal do país. Você que repudia esse governo deve ficar ao lado dos trabalhadores contra a privatização. Os Correios é uma das principais empresas públicas do país, uma empresa com 350 anos de existência que está implantada em todos os 5.570 municípios, prestando serviços de qualidade. No entanto, nos últimos anos, existe uma política de sucateamento da estatal através de sucessivos cortes no orçamento, que tem contribuído para reduzir o número de servidores com objetivos claros de precarizar os serviços de atendimento e atrasar nas entregas de correspondências e outros produtos, justamente para jogar a população contra a empresa e seus funcionários. E, com isso, justificar o processo de privatização dos Correios. Outro problema grave causado pelos cortes do orçamento são as péssimas condições no local de trabalho. Prédios sem manutenção, às vezes sem água, sujos e com perigo de incêndio. A falta de pessoal. O último concurso foi realizado em 2011. A falta de empregados ocasiona sobrecarga de trabalho e adoecimento dos trabalhadores. A empresa insiste em dizer que o atual número de empregados é suficiente e que o problema é que os empregados adoecem demais, colocando, como sempre, a culpa sobre o trabalhador. Para piorar a situação, a direção da empresa lançou sucessivos programas de demissão voluntária, o que reduziu ainda mais o quadro de empregados. Mas, contraditoriamente,
manteve a contratação de mão de obra temporária. Além disso, a direção extinguiu o cargo de OTT, que é o operador de triagem e transbordo, para avançar na terceirização do setor. Enquanto os trabalhadores sofrem com as péssimas condições de trabalho e com salários baixos, o salário base inicial de um carteiro não chega a 2 salários mínimos. E o presidente da empresa recebe um salário de R$ 46.727. E os vice-presidentes, que são 8, recebem cada um R$ 40.632. O último ataque que sofreram os trabalhadores dos Correios foi a instituição da cobrança do plano de saúde para titulares e dependentes, o que vai onerar ainda mais o bolso dos empregados dos Correios, que ganham o menor salário entre todas as estatais. Sem contar que os empregados já são onerados por conta do roubo da Apostales, que é o Fundo de Previdência dos Empregados dos Correios, que sofreu um rombo de mais de 6 bilhões de reais, ocasionados pela gestão fraudulenta do PT e do MDB no fundo. Esses trabalhadores pagam uma contribuição extra para o fundo, justamente por conta de tanta roubalheira. A empresa diz que não tem dinheiro, mas continua a todo vapor com seus patrocínios. Campeonato Capixaba, 500 mil. Confederação Brasileira de Desporto Universitário, 900 mil. Confederação Brasileira de Squash, 700 mil. E aí o deputado federal Fábio Farias, do PSD de Rio Grande do Norte, que ocupa a 12ª posição no ranking do novo squash no Brasil, intermediou o apoio, um claro patrocínio para beneficiar o amigo do partido. E mais, rugby, sabe quanto? 1,9 milhões para financiar esta modalidade que ninguém conhece até 2019. E não satisfeito, prorrogou um contrato de publicidade que vai custar aos cofres da empresa anualmente 70 milhões de reais. E isso é um escárnio com a cara do trabalhador. A verdade é que a empresa foi loteada para o PSD de Gilberto Kassab. Aliás, Kassab foi acusado pelos delatores da JBS de ter recebido 36 milhões de propina, 29 milhões entre 2010 e 2016, pago em parcelas mensais de 350 mil, e outros 7 milhões em 2014, ao vender apoio político ao PT. E vocês sabem quem é o presidente do Conselho de Administração da empresa? Hinaldo Leitão, mais conhecido como Todo Feio, na listagem da Odebrecht. Um verdadeiro absurdo. Não temos dúvida que esse time da Odebrecht vai querer afundar a empresa para privatizá-la. No Rio de Janeiro, a situação é caótica. E os trabalhadores dos Correios vivem uma situação dramática. Em Benfica, os empregados sofrem com as péssimas condições de trabalho, calor insuportável, sujeira e com pouca gente para dar conta da demanda. No complexo da Cidade Nova, o grande prédio dos Correios, o prédio está sem manutenção, sem brigada de incêndio, extintores com carga vencida e muito calor. Os trabalhadores da CIPA vêm denunciando esta situação, mas o superintendente do Rio finge que não é com ele. Também no estado, os assaltos são constantes. A cada 7 minutos, em média, uma remessa, encomenda ou correspondência é roubada ou furtada de veículos ou de funcionários dos Correios no estado do Rio de Janeiro. De janeiro a outubro de 2017, foram registrados 62.567 casos de roubo ou furto no território fluminense. O número do Rio de Janeiro
corresponde a 32,9% do total de ocorrências no país. Somente em São Paulo, somou mais roubos e furtos de remessas do que o Rio. Porque em São Paulo foram 95.472 casos, 50,1% entre janeiro e outubro do ano passado. Ou seja, além de receberem baixos salários, os trabalhadores dos Correios sofrem com o aumento da violência. Em São Gonçalo, os trabalhadores do complexo de Columbandê paralisaram suas atividades porque não aguentavam mais tanto descaso. E essa situação se repete em todas as unidades do Rio de Janeiro. Solicitamos que o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério do Trabalho... Vereador, já por encerrarei favor. um minuto só. Fiscalize todos esses casos que já foram denunciados diversas vezes pelos trabalhadores. Por isso tudo é que venho repudiar a política de sucatear os Correios, de fechamentos de agências e de demissão de trabalhadores. A responsabilidade por essa situação dramática não são dos trabalhadores, que são de fato quem constrói essa empresa, vereador, e sim dos governos federais e agora do governo Temer. Tenho orgulho de ter apoiado as inúmeras greves e lutas que os trabalhadores dos Correios travaram ao longo dos anos. Por isso, companheiros e companheiras, desde já nos colocamos com o nosso mandato à disposição dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios. Seguiremos denunciando as arbitrariedades cometidas pela direção da empresa e faremos todos os esforços para impedir o sucateamento e sua privatização. Vereador, chamamos a população a defender os Correios e não vamos permitir que a turma de Temer e Kassab, esses corruptos, que não deveriam nem estar mais governando o país, acabe com uma empresa centenária. Vereador, vou precisar... Muito obrigado. E muito obrigado. Interrompê-lo. Obrigada. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 644 de 2018 da vereadora Luciana Novaes. Requer a mesa diretora na forma regimental que seja concedido o conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto a Marcos Salles. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 645 de 2018 do vereador Felipe Michel. Requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao bispo Alexandre Galvão de Ireno. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 646 de 2018 do vereador Marcelo Ceciliano. Requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto à senhora Márcia Arruda Bastos, professora e coordenadora da 7ª Coordenadoria Regional de Educação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, projeto requer quórum de maioria absoluta. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 110 de 2017, de autoria do vereador Jaída Mendes Gomes, que limita o peso do saco de cimento na cidade do Rio de Janeiro em 25 quilogramas. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Os postos de votação encontram-se liberados. Como vota a vereadora Luciana Novaes? Não. Consignando o voto da vereadora Luciana Novaes? Não.
A presidência vai encerrar a votação. Consignando o voto da vereadora Tereza Berger. Não. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim, 7 senhores vereadores. Não, 22 senhores vereadores. O veto está mantido, mas a matéria segue ao arquivo. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação pela ordem, o vereador William Coelho. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, eu queria chamar a atenção dos senhores para uma matéria que eu vi no RJ, se eu não me engano foi o RJTV da noite, logo após a votação dos projetos de Marielle Franco. E o último projeto foi para colocar o nome da vereadora na tribuna da Câmara. Projeto esse que tem as 5 mulheres vereadoras, 6 mulheres vereadoras, que são autoras, né, desse projeto, inclusive a vereadora Tânia Baixo, que é evangélica. E naquela votação, só o vereador Tony de Paula, que se posicionou contrário a esse projeto e colocou os motivos pelo qual ele ia votar contra, muito bem colocado, mas o que me chamou a atenção foi a matéria do RJTV, né, que ao relatar ali sobre os projetos de Marielle, como foi votado na Câmara, né, no final a repórter disse que a bancada evangélica tinha sido contra o projeto de Marielle Franco, o projeto de colocar o nome da vereadora Marielle Franco na tribuna da Câmara. Então eu queria deixar um alerta, porque na verdade esse é o papel da mídia, esse é o papel da Rede Globo, falar mentira o tempo todo, né? Se eu não me engano, até o vereador Carlos Bolsonaro votou a favor desse projeto, mas a repórter, mais uma vez, como sempre, mente, dizendo a bancada evangélica foi contra. Então o que eu tenho visto ultimamente é que esse tem sido o papel da Rede Globo, jogar um contra o outro, raça contra raça, religião contra religião, né, partido contra partido, quando na verdade foi uma grande mentira. Então eu quero deixar aqui essas minhas palavras de repúdio a essa matéria da Rede Globo. Muito obrigado, senhora presidente. Gostaria de pedir verificação de quórum. Solicitada a verificação de quórum pelo vereador William. Eu retiro a verificação. Retirada, então, a verificação de quórum. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, o projeto requer quórum de maioria absoluta. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 60-A de 2013, de autoria do vereador Eliseu Kessler, que institui no âmbito do município do Rio de Janeiro o certificado e o prêmio Rio Cheio de Saúde para os incentivadores de programas e projetos de prevenção às drogas e de recuperação de dependentes químicos e da outras providências. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Para encaminhar, não havendo quem queira encaminhar, em votação. Votação nominal.
Como vota a vereadora Luciana Novaes? Não. Consignando o voto da vereadora Luciana Novaes, não. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 4 senhores vereadores, não 22 senhores vereadores. O veto está mantido. O projeto segue ao arquivo. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei complementar número 174-A de 2016, de autoria dos vereadores Chiquinho Brazão, William Coelho e das comissões de Justiça e Redação, Administração e Assuntos ligados ao servidor público, assuntos urbanos, higiene, saúde pública e bem-estar social, obras públicas e infraestrutura e finanças, orçamento e fiscalização financeira, que prorrogam os prazos das leis complementares número 160 e 161, ambas de 15 de dezembro de 2015, e da lei complementar 165 de 18 de maio de 2016 e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Para encaminhar, não havendo quem queira encaminhar, em votação, o projeto requer quórum de maioria absoluta. Votação nominal. Como vota a vereadora Luciana Novaes? Não. Consignando o voto da vereadora Luciana Novaes? Não. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 5 senhores vereadores, não 31 senhores vereadores. O veto foi rejeitado e segue a promulgação. Para a declaração de voto, o vereador Chiquinho Brazão.
Obrigado, presidente. Gostaria de agradecer a todos os meus pares aqui, vereadores, agradecer a cada um de vocês, porque quando eu entrei no plenário, as pessoas dizendo, não, Chiquinho, vamos adiar. Eu falei, não, vamos acreditar no plenário, porque com certeza esse plenário está imbuído no mesmo sentimento que eu, é que de atendermos realmente a população como um todo, principalmente aqueles que mais precisam, que moram em alguns condomínios que hoje estão na situação de irregular. Mas a verdade é que as leis que foram aprovadas, tanto a 160, a 161, a 165, essa modificação, as leis já existentes, a 174A, ela vem ao entorno de atender mais uma demanda que a cidade se encontra. Ontem tivemos aqui uma audiência pública para tratar desse tema, dessas leis, com a presença do vereador Marcelo Siciliano, do vereador William Coelho, com a secretária de Assuntos Urbanos, uma representante do Ministério Público, um representante da Fazenda, e o debate foi muito produtivo com o senhor Silvio, chefe de fiscalização do município do Rio, e com certeza só tem a ganhar o município do Rio de Janeiro e agradecer a cada um de vocês. Meu muito obrigado. Presidente, peço verificação de quórum. Solicitada a verificação de quórum pelo vereador Chiquinho Brazão. Solicito aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada. 1, 2, 3, 9 senhores vereadores. Segunda bancada. Três senhores vereadores. Terceira bancada. Três senhores vereadores. Quarta bancada, uma senhora vereadora. Mesa 1. Presentes 17 senhores vereadores, há quórum para deliberar e para dar prosseguimento aos trabalhos. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial pela ordem, vereador Tarcísio Mota. Senhora presidente, senhores vereadores, apenas para justificar a ausência do vereador David Miranda, ele está na Corte Internacional de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para tratar da questão de defensores de direitos humanos ameaçados. Ele foi lá falar do caso da nossa companheira Marielle Franco e por isso não está hoje nessa sessão. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Otônio de Paula. Senhora presidente, eu já tinha feito essa fala na outra sessão, mas eu quero repeti-la aqui agora, já que nós temos aqui boa parte dos nossos colegas do PSOL. Na semana passada, eu fiz um pronunciamento aqui na Câmara sobre uma matéria, sobre um projeto de lei do deputado Glauber, eu acho que é Glauber Rocha, Glauber Braga, isso é, obrigado, pastor Paulo. E o que aconteceu? E eu discordei dessa matéria, não é dele, desse projeto de lei, e usei um termo dizendo, depois não querem que se diga de que o PSOL é partido de bandido, tá certo? E aí ficou parecendo de que eu estava afirmando de que o PSOL era um partido de bandido. Essa não foi a minha intenção, de maneira nenhuma. Respeito muitos colegas aqui da casa e também dizer que eu quero agradecer muito ao nobre vereador Leonel Brizola, que vai estar me presenteando no meu próximo aniversário com um belíssimo sapato.
E eu quero agradecer a ele por isso aí, por esse carinho. Isso eu tenho um carinho muito grande. É que aqui nesse ambiente, senhora presidente, se a gente não tomar cuidado, as nossas emoções se afloram, né? Mas nós somos colegas, a gente se respeita. Então é só para fazer esse adendo aos meus colegas do PSOL. Discordamos de ideias e nunca de pessoas. Obrigado. Pela ordem, vereador Raimon. Senhora presidente, muito rapidamente, eu recebi uma carta do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do município do Rio de Janeiro, e é uma carta dirigida a todos os vereadores, certamente os vereadores estão recebendo nos seus gabinetes. Mas eu me comprometi com os agentes, com o sindicato, de ler essa carta para que ela pudesse ser também publicada no Diário da Câmara Municipal. Nós, agentes comunitários de saúde representados pelo sindicato, vimos, por meio dessa, solicitar apoio do excelentíssimo senhor vereador no que tange a causa dessa categoria, que busca, junto às autoridades municipais, a regularização da profissão, assim como a contratação direta junto ao quadro profissional do ente municipal. Nossa luta é legítima, norteada pela Emenda Constitucional 51, pela Lei Federal 11.350, no artigo 9, que diz: a contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, que atenda aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. No seu 14º artigo, diz que o gestor local do SUS é responsável pela contratação dos profissionais de que trata esta lei e sobre a criação dos cargos ou empregos públicos. Para encerrar a contratação a partir dessa data, não poderia ser temporária ou terceirizada, salvo na hipótese de combate a surtos endêmicos na forma da lei aplicável, conforme está no artigo 16. Há algum tempo, nós, agentes comunitários de saúde, estamos nesta luta por melhores condições de vida e trabalho, pois não somente buscamos nossa contratação direta, mas também melhores condições de trabalho para oferecer não somente à população, mas a nós também como usuários, melhores atendimentos em saúde e dignidade a uma população que há tempo sonhou o SUS, mas ainda não usufruíram em quase nada dessa política de saúde muitíssimo bem elaborada por um conjunto de pessoas compromissadas com a luta social e que se tornou o maior sistema de saúde mundial. Por isso, nós nos organizamos em uma associação e, diante da envergadura e comprometimento, de forma orgânica, nasceu o SINDAX, que visa legitimar institucionalmente a luta dessa categoria. Hoje, com a nova gestão dentro da Secretaria Municipal de Saúde, conseguimos avançar um pouco mais, pois já existe tramitando um processo para a criação do cargo de agente comunitário de saúde dentro da Prefeitura, sob o número 09/004-086 de 2009, que foi apensado ao processo 09004-156/2017, mas está parado desde 18 de janeiro de 18. Somos 6.600 agentes comunitários de saúde no município do Rio de Janeiro. Visitamos cerca de 924 mil famílias, ou seja, mais de 70% da população carioca. Conhecedores que o excelentíssimo senhor vereador goza da respeitabilidade nas diversas esferas governamentais e sabedores do vosso engajamento em lutas por dignidade e justiça, por certo analisará nossa questão e, confiantes, cremos que poderemos contar com seu apoio hoje no município do Rio. Sem mais, desejamos saúde e sucesso nas empreitadas em que o mesmo, por certo, estará ao longo da vida pública. Cordiais saudações. Rio de Janeiro, 25 de abril de 2018, Ronaldo da Silva Moreira, presidente do SINDAX RJ. Carta dirigida dos agentes comunitários de saúde a todos os vereadores do município do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Pela ordem. Pela ordem, vereador Cláudio Castro. Presidente, mais uma vez eu gostaria de solicitar a verificação de quórum. Solicitar a verificação de quórum pelo vereador Cláudio Castro. Solicito aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada, 1, 2, 3, 4, 5. 9 senhores vereadores. Segunda bancada.
3 senhores vereadores. Terceira bancada, 1 senhor vereador. Um senhor vereador. Quarta bancada, 1 senhora vereadora. Mesa 1. Presentes 14 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar e nem para dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.